Então, aqui, esse é o livro digital, né? Cerca para Cavalos, Guia Essencial, que eu vou repassar com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se vocês já leram. Eu li, não sei se meu pai conseguiu. Tá. Não consegui. É bom que assim a gente já repassa, já fica sabendo, fica mais fácil. Eu gosto de fazer isso com os clientes, porque se precisar tirar alguma dúvida, já tira na hora, né? É, já estuda antes. É. Então, depois a gente tem aqui, cada região a gente precisa ser analisada, né, pelas suas particularidades, a questão das vegetações, né? Como é que tá lá? Fica aqui bem aparecendo. Então, começando aqui, qual a melhor vegetação para os equinos, né? Os piquetes eles devem ser semeados ou plantados com gramíneas leguminosas recomendadas para cada região. Então, por isso que é muito importante vocês terem contato com um agrônomo para ele, que é a pessoa que pode orientar melhor, né? Não sei até se ele já É, passou, vocês já agora, começaram, não, como que agora a tá? gente já está bem adiantado, eu quero até te dizer. A Tá, gente. Eu tenho até dois videozinhos, porque a gente. Ele já definiu começou? o Tifton 85, a variedade que ele recomendou. As mudas já estão aqui, vieram umas mudas bem maduras, já soltando o pendão, mas o fornecedor é um produtor de feno, ele é veterinário. Ele me afiançou de que ali elas vão perfilhar mais rápido e nós já aplicamos herbicida na área que queimou. Ela já está no processo que eles chamam de dissecação Tá, e já temos uma outra área bem grande, com a roçadeira já passada e com o tá, material seco retirado, colocado debaixo das árvores, conforme eles recomendaram, debaixo das áreas mais úmidas. legal. Então, naquela área que ele, agrônomo, chamou de piquete, a gente deve começar o plantio na segunda-feira. A Ai, que gente, ótimo. logo após o plantio, a gente entra com um herbicida pré-emergente e que já localizamos o fornecedor. Amanhã a gente deve estar fechando a compra, está lá em Friburgo o mais disponível. Então, essa semana a gente já vai plantar um pedaço. Estou satisfeito porque a gente já vai usando essas mudas mais maduras. E, enfim, ah, aquela área chamada de piquetes, que é essa área da queimada, do bambu, virada ali para, vamos chamar, os fundos do sítio, né? Sim. Ela vai andar rápido, porque está lá com. Chega a ter quatro maquininhas trabalhando na roçadeira, duas pessoas tirando material seco. Aí vai ser nessas áreas que a roçadeira já passou. A gente, em 15 dias, ela deve estar com a brotação no ponto de receber o herbicida. Aí, a mais uns 15 dias, ela está secando e a gente entra plantando. Quer dizer, a gente começa a plantar essa semana e aí vai passar o mês de dezembro, janeiro, a gente já vai estar plantando quase tudo lá. Vocês começam a plantar na parte que queimou agora, é isso? Sim, sim. Tá, Que já foi aplicado herbicida, já está fazendo. Nem fez 15 dias. A gente começou sexta passada, na verdade, fez 7 dias, mas já está dessecando. E como o tá, solo já está bem limpo devido à queimada, ela já está no ponto ideal realmente de plantando. tá, joia. Então, E a outra parte daqui uns 15 dias, mais ou menos, que começa. não, nessa mesma área, toda aquela face virada para os fundos do sítio, como leva um tempo para secar,
a gente deve estar plantando ela toda em janeiro, no início de Tá, janeiro. A gente começa agora e aí em 4 semanas a gente planta ela toda. tá. Já a área da frente, que é aquela próxima da estrada, que é outra também, é bem menor. A gente esteve olhando juntos, eu e Luísa estivemos olhando a locação que o agrônomo fez no Google Earth, né? Aham, E, se não me falha a memória, dá em torno de 1,5 hectare essa área dos fundos, que eles chamam de piquete, sim. e aquela da frente dá meio, é 1/3. Então, em 45 dias, a gente vai estar com o plantio super adiantado. Ótimo. Ou melhor, 45 dias, a gente deve estar com o plantio do que a gente tem de Tifton comprado todo realizado. Vai ficar Tá. aí. O que eu não estou considerando por enquanto são as áreas dentro da nossa pastagem antiga, as ilhas que a gente for fazer lá dentro da pastagem antiga. Tá, eu vou. Que bom que ele mandou o projeto aí, o plano altimétrico, para a gente começar o projeto e definir as áreas que vocês não Ótimo. precisam plantar, né? Sim, Tá. sim. Essa eu preciso bem cedo, especialmente se a gente for mexer naquela parte alta onde nós três estivemos. Sim. Porque lá eu até já rocei. De qualquer forma, roçada é útil. Rocei, limpei, Não, mas tirar a está tudo braquiária aí. é essencial, Isso. porque mesmo que seja um lugar que seja para o cavalo Multiutilidade. andar, Então que tá. não tenha braquiária, Ótimo. né? O Tá? serviço, então, não vai ser perdido. Tá, beleza. Não. Braquiária é a melhor coisa porque os cavalos têm alergia, não é bom, Sim, né? tá. Então, é essencial mesmo tirar a braquiária. Resolvido. E daí a gente tem aí na hora de elaborar os projetos a questão das plantas tóxicas, né? Sempre pensar nas Uhum, questões também do projeto, né? A questão do solo, topografia, insolação, ventos provenientes, a mata nativa, fauna, tipo de arbustos, tudo que tem ali na área, né? Então, uhum, embora os equinos eles tenham a noção do que é bom para eles, os cavalos que vivem na natureza, eles já estão acostumados, eles têm esse instinto, né, que passa de um para o outro. Agora, os cavalos que são mais domesticados, eles perdem um pouco essa noção e podem acabar uhum, ingerindo aí as plantas tóxicas. Então, por isso que a gente está elaborando esse outro livro digital. uhum, Então, a gente tem os diversos tipos de piquetes, né? Pedal uhum, Paradise, circuito de trilhas. O Jamie Jackson é o idealizador do Pedal Paradise, que a gente chama de um circuito planejado que ele simula o habitat natural dos cavalos. Dessa forma, eles se socializam, eles se alimentam, exercitam o tempo todo, como se eles estivessem vivendo soltos e livres na natureza. O ideal é seguir uhum, o padrão que ele indica, que é o que eu considero ideal. Existem no mundo pessoas que fazem circuitos que não são paddock paradise, são circuitos com trilhas, simplesmente, né? Só que você pode fazer o que ele indica, que o cavalo vai ter muito mais benefício e nós também, né? Então, aqui, por exemplo, um redondel, se tiver, ele deve ser usado somente para o trabalho. A gente não indica que use redondel que é de trabalho para o cavalo descansar, numa pista, para o cavalo entender que o circuito Pedal Paradise é a casa dele, é onde ele tem a liberdade de escolher o que ele quer fazer. E aonde vai ser feito um trabalho de liberdade, uma andadura, um trabalho de guia, montar o cavalo que seja um local separado. Então, algumas pessoas me perguntam: a gente pode andar no cavalo, no pé da Paradise? Eu falo: olha, é uma ideal boa que não, pergunta. tá? Porque ali é como se Interessante. fosse a casa dele. Ele entende que ali não é um local de trabalho. Quando ele está com você montado, é Ok, um local de trabalho. É outra relação claro. que ele tem. Então, os dimensionamentos de piquetes, né, devem levar em consideração a quantidade de equinos, né? Alguns criadores aumentam a população anual do plantel com 5, 20 cavalos.
Outros possuem um aras com 3 cavalos, mas as idades e planos alimentares variam entre eles. Então, sempre estar em contato com o veterinário para eles estarem sempre analisando o que é mais indicado. E as dimensões dos piquetes vão variar, se é um reprodutor, se é uma água no pé, égua com potro no pé, se o cavalo está em gestação ali, enfim, né? Todos os projetos eles visam o bem-estar do equinos, sendo seguros, eficientes, respeitando os animais. Outro ponto que você deve se atentar nos projetos, a altura média dos cavalos para dimensionar a altura das cercas, certificar que o espaçamento entre as réguas ou faixas, né, para não facilitar acidentes de um cavalo que às vezes enfia a mão, não consegue tirar, enfia a cabeça, fica preso, ou com um espaço pequeno, ele pode enfiar a pata, a mão, os anteriores e prender. Sempre ter essas questões que a gente se preocupa. A gente sempre indica que os piquetes para os cavalos tenham formatos arredondados, porque o cavalo ele não se identifica em espaços geométricos, né? E o cavalo ele tem uma natureza peculiar, diferente da nossa. Então, quando ele está geralmente num piquete correndo, ele geralmente vai correr próximo à cerca. Então, se essa cerca tem um formato orgânico, circular, arredondado, ela minimiza a potencialidade do cavalo vir a se chocar e ter um acidente. O cavalo ele tem uma visão muito maior lateralmente do que frontal. Então, se o cavalo está correndo, para ele enxergar algo próximo, ele tem que estar realmente próximo. E às vezes ele vem correndo numa velocidade que ele não consegue parar, e quando ele vê, tem algo ali que ele vai se chocar, ele acaba se acidentando. Isso acontece muito. Cavalo que se acidenta em cerca de metal, de madeira, cerca eletrificada, de todos os tipos. Por isso que a cerca eletrificada ela é até mais indicada, porque a fita, apesar de ter a eletricidade e o cavalo evitar de se chocar, caso ele não perceba esse choque, o acidente vai ser muito menos pior do que se ele se chocar numa cerca de madeira, que pode quebrar e entrar uma farpa, numa cerca metálica que é mais rígida, ele pode se machucar com choque, uma cerca metálica de fio liso, que aquilo dilacera a pele, que o cavalo tem uma pele muito fina, uma cerca de arame farpado, que ele também se machuca e ele se prende, cada vez que ele tenta sair, ele se machuca mais ainda. E outro ponto, né, da segurança que acontece é a questão que eu falei aí da parte arredondada, que eles podem se chocar, né? Paddock Paradise, né, como eu comentei já para vocês, ele tem um livro que chama Paddock Paradise, A Guide to Natural Boarding, que nesse livro conta sobre todo o processo, os benefícios, o habitat. Hoje se fala muito de bem-estar animal, diversas práticas realizadas com os cavalos que achávamos estar fazendo bem, hoje elas já são proibidas, como, por exemplo, aparar as vibriças, né, que é os pelinhos da boca, da orelha, que são pelos sensoriais, que o cavalo ele chega perto, ele sente com aquilo, né? Então, tem várias coisas que a gente vai evoluindo por conta das pessoas que vão pesquisando e estudando isso. Antigamente, nos animais de exposição, eles faziam questão, né, de tirar bem da orelha e deixar só a pontinha, com um pouquinho de pelo, deixar o meio da orelha bem raspado. Sim, E eu li que a Débora é steward de bem-estar isso, animal nas provas, sim, né? sim. Foi um Ela é dos primeiros responsável por dar cursos que aquele eu fiz. flagrante, Luísa, na moça do adestramento que estava lá espancando o cavalo na Olimpíada. Nossa, Nossa, sim. Já é proibido cortar o bigodinho. já é proibido. Nossa, legal. Mas quando eu fiz o curso, não era proibido. Em 2020 eu fiz o curso, Olha só. Esses dias, num grupo gringo de cavalo, eu vi o povo defendendo isso. defendendo que tem que cortar.
Defendendo que é bobeira o negócio de não cortar. Os gringos são meio atrasados em umas coisas, né? Muito. É que E a assim, gente é mais. o pessoal do cavalo, as pessoas são muito assim, né? Ah, é isso que eu Em fiz a vida inteira. 1920, meu avô fazia assim, é. Meu pai fazia assim, meu Olha, avô. Não, É mas assim que funciona. eu vejo que no Brasil tem mais coisa assim de maus tratos, de bons tratos, né? Até com cachorro, lá é bem diferente, né? Tem países Luísa falou que que eles são mais colocam o cachorro atrasados. na toca. Oi, Paulo? Não, a Luísa falou que na América do Norte eles deixam muito cachorro em casa, né? Então ele fica lá preso Daquelas o dia todo. gaiolinhas. Sim. É costume, né? É tudo bem É, diferente. cavalo cachorro que fica preso, né, em corrente, aqueles interiorzão. Tem muita gente que é ignorante, né, que não busca Ainda informação, não mais naquele sabe. interiorzão. Não só no Brasil, né, no mundo todo. Então, às vezes a gente pensa, ah, não, porque a pessoa é americana, é europeia, ela vai saber mais, e talvez não. Ela não se aprofundou, não estudou, né? Pois é. Então, se a gente for pensar pelo bem-estar animal, o habitat natural será sempre a melhor opção. Deixá-lo dentro de baias ou em cercados é por nossa escolha. Os cavalos são presas e não predadores. Geralmente, os predadores ficam bem enjaulados, confinados, e se sentem bem em um local fechado, protegido, que vive em cavernas, em tocas, né? Mas os equinos não, eles são presas na natureza. Então, eles precisam da liberdade para correr se eles sentirem necessidade. Então, o instinto do cavalo é de correr de fuga, né? Porque ele é uma presa. Para ele se proteger, se ele sentir alguma coisa, o instinto dele manda ele correr e ele nem se controla, né? Hum, hum. Então, alguns projetos desenvolvidos no escritório, né? A gente, essa questão do Paddock Paradise, eu vejo muitas pessoas fazendo formatos geométricos e tendo problemas, que o cavalo às vezes não sabe para onde vai, ele olha a comida de um lado, ele está do outro, ele não sabe que ele tem que dar a volta, porque o cavalo na natureza ele anda em trilhas, né? E é tudo formato orgânico. E o formato geométrico para ele, aquilo não, ele não é que nem a gente que estudou formatos, né? As formas, geometria, os cubos, né? Triângulo. Então a mente do cavalo não funciona, ele não consegue se situar. Então, nos grupos, eu falo sempre disso. Tentem fazer um formato mais orgânico, curvas, né? Mesmo que aqui seja uma coisa meio triangular, tenta fazer umas curvas, né? Algo que ele se sinta melhor e consiga se situar melhor, né? Uhum. É, não faz sentido para eles, né? Um negocinho do lado do outro, difícil de Sim. chegar. Então, e o cavalo, esse estudo do Paddock Paradise, o Jamie Jackson, ele é ferrador. Ele foi chamado para ir numa reserva que estavam contendo a população dos mustangs selvagens, que viviam livres. Esses cavalos começaram a adoecer, ele achou estranho, porque tinha muitos cavalos com problemas de laminite, síndrome metabólica, problema de pele, problema de cólica, estereotipia, coisas que os selvagens que eles observam não têm esses problemas, né? E aí que ele começou a fazer a pesquisa dele. Então, foi vendo cavalos que estavam ali cercados, quase sendo domesticados, começaram a apresentar problemas de saúde por conta da interação com o homem, que foi feita de forma errada. E com o Paddock Paradise, os cavalos que estavam doentes, quando passaram a viver no Paddock Paradise que ele montou, em 6 meses eles voltaram até a saúde que eles tinham antes. E isso já vi várias pessoas relatando que também tinha cavalo com problema de saúde, começa a pesquisar o que fazer com o cavalo, principalmente a laminite, que é difícil, não tem cura, né?
tem que mudar várias questões. E quando começa a pôr no pé da Paradise, que a pessoa monta, o cavalo passa a ficar saudável. Então, aqui tem um pouquinho falando dessa questão, né? Porque os cavalos são como nós, eles precisam de uma sociedade, uma família, um grupo. Eles não nasceram para ficar sozinhos. E ali o ideal é que sempre tenha pelo menos 3, 4 cavalos, porque um vai cuidar, o outro vai dormir, o outro vai socializar, então eles precisam ter essa interação de grupo. É aquilo ali de falar que não vai ter outro, porque senão vai sentir falta. Nossa, não tem sentido, né? Não, Aquela mas parte ali eu li. é, Eles ficam muito mal sozinhos, tadinho. com certeza. E até tem cavalos que às vezes tem 2, 3, mas tem outros animais juntos também, cabra, burro, e eles todos vivem ali numa comunidade, né? É, aqui a égua que tá sozinha tá com as cabrinhas e com os porquinhos. Fica tudo pastando É, juntinho. uma graça ali. Virou uma família. É temporário. Outra Lá espécie, né? na Vila Hípica do Jockey é comum eles colocarem um carneiro para fazer companhia em certas baias para Sim. determinados animais, né? Porque eles gostam muito, o cavalo precisa ter companhia, né? Que nem a gente, não vive bem sozinho, né? Ah, eu já vi falar que carneiro, depois que eu vi o vídeo de uma vaca, de um carneiro dando cabeçada numa vaca e num cavalo, eu vi falar que era um pouco perigoso, que carneiro é muito. Aquela cabeçada dele é muito violenta, né? Tem Mas uns que acho que são fica, né? bem agressivos, né? É, ideal é sempre outro, né? Claro, claro. Todos Então, iguais. é, então, a função da cerca, né? A gente sempre pensa, a gente tem algumas finalidades, né? Ela delimita a propriedade, promove um bom relacionamento com os vizinhos e mantém a ordem, Ah, né? não. Não me fale na parte dos vizinhos. Então, uma cerca bem É, planejada e bonita, ela pode melhorar o aspecto estético e até aumentar o valor de uma propriedade, né? Então, as boas cercas são projetadas para manter os cavalos longe do perigo e de se machucarem, e também crianças e os outros animais que eles interagem, servindo como uma prevenção para danos futuros, caso seu cavalo invada uma propriedade vizinha, causando estragos, ou uma estrada causando acidentes. Daí, quando for para decidir o modelo que usar, faça uma boa pesquisa de todos os prós e contras, orçamentos, né? Porque o investimento é muito alto quando a gente vai fazer o cercamento de uma área. E daí aqui a gente tem algumas perguntas que a gente sempre indica que o cliente se faça, né? Quanto tempo a cerca deve durar? Quem que vai fazer a instalação? É um profissional? É uma empresa? A sua equipe? Qual a verba destinada? Os cavalos vão ficar em piquetes isolados, em grupos, um pé da paradise. As cercas. essas definições. Hã? É porque essa definição, por exemplo, a gente está esperando de você, né? A Sim, Luísa já tem a ideia de, sem piquetes, né, de fornecer a forrageira cortada e, enfim, logo, logo você vai estar dirigindo sim. essas decisões todas. A questão do grupo, de Daí quais as circuito, cercas, cada né? paradise. Não Sim. estou te ouvindo, Paulo. Não, eu Tá dizia picotando o que seu áudio. contamos com você para definir isso Ah, lógico. tudo em Sim, é breve. um processo que a gente está fazendo juntos, né? Sim. E então tem essa questão do solo, do clima, as manutenções, né? Se é uma manutenção periódica, uma manutenção espaçada. Às vezes o cliente ele vai fazer um investimento inicial menor, mas ao longo do tempo ele vai ter uma manutenção maior. Por quanto tempo o cavalo vão ficar nos piquetes, né? Enfim, essas são algumas perguntas que a gente sempre coloca aqui para os clientes.
Daí a gente tem a questão, quando é de madeira, a régua interna é onde o cavalo passa, para ele não se chocar com os mourões. Se tiver um espaçamento, uma abertura, que ela seja segura, aqui no caso, uma abertura ampla, para o cavalo consegue enfiar e tirar a cabeça. Daí a questão das alturas, né? Vocês já tiveram cavalo que pulou cerca. Então, a altura eu sempre indico, se o cavalo pula cerca, tem que ser pelo menos a cernelha mais 20 centímetros. Daí vocês precisam ter. Ele tava doente e pulou, você imagina agora, né? Pois é. Então, ou o que vocês podem fazer é a cerca, como eu falei, a cerca de vocês de madeira, eu vou mostrar mais para frente, pôr uma fita, um fio eletrificado mais para cima, né? Então, daí a gente tem as cercas de madeira, né? Que são as mais tradicionais. Ela pode ter uma fixação central, uma fixação pela lateral, ou tem algumas que dividem dois piquetes que elas são duplas. A gente tem as cercas metálicas, geralmente o pessoal usa para redondel, para fazer baias, né? Os portões a gente indica, às vezes, que seja de metálica, porque você vai manusear o tempo todo, então ela é mais durável. Os piquetes, pistas, e também a questão dos portões, o cavalo está sempre ali, querendo sair, querendo entrar, então, às vezes, ele é mais seguro também. E aqui o que eu comentei do fio, nesse caso ele está super rente, mas você vê que está aqui no meio do pescoço do cavalo, né, a altura. Então a gente tem a tela, então você pode ter as cercas híbridas que a gente fala, né? Uma mistura de tela com cerca de madeira, com cerca eletrificada. Aqui os fios, as fitas eletrificadas. Fora do Brasil existem a fita de PVC. Aqui no Brasil acho que tem, mas falam que ela não é uma qualidade muito boa. Essa fita de PVC ela tem um fio dentro que ele também pode ser eletrificado. E ela, se o cavalo se choca, ela tem mobilidade. Então não machuca o cavalo caso tenha algum acidente. Então aqui que eu comentei com vocês, olha, do fio que ele está passando aqui por cima. Nesse caso também, aqui também. Esse fio eletrificado na parte superior da cerca, ela é tanto para prevenir que o cavalo se coce na cerca, como que ele morda também e danifique a cerca, tá? E também, no caso de vocês, podem fazer ali uma sustentação para ficar um pouquinho mais alta, para aumentar essa altura da cerca existente e o cavalo não pular, evitando a fuga, né, dos animais. Então, as cercas aqui, que para mim elas são proibidas com cavalos, é a cerca de fio de arame farpado e de arame liso, porque os acidentes são muito ruins, né? E já vi cavalo que dilacerou pedaço, assim, e alguns que já até foram levados a óbito. Então, aqui a gente tem um pouquinho sobre os portões. A gente pode ter um portão cerca de madeira, um portão metálico tubular com gradil, para prevenir que passe aqui pequenos animais. Portão de madeira, com uma trava simples. Portão de madeira com trava dupla, para deixar mais resistente. Portões metálicos, que é feito com laser, né? Corte de plasma aqui, que Esse aí faz o sim que desenho. é super luxo. Muito legal. Fica lindo, né? As cercas, daí a gente tem as cercas de madeira, né? Cercas eletrificadas, portão metálico tubular, enfim, tem várias opções. Então, aqui a cerca móvel, por exemplo, um cavalo que não salta, né? Se o cavalo tem 1,60 m de cernelha, essa cerca pode ter 1,5 m, né? Mas, se tiver cavalos de salto, a medida deve ser 20 centímetros acima da altura da cernelha do mais alto, né?
O Tupã Se tem não que ser tem meio metro acima da Cernelha, Luísa, que é aquele grande Alto, saltador. ai, mas ai. é uma boa medida. Bom para ter uma noção, né? É, e é isto. Alguma dúvida? Acho que não, né? Tá sem som, Paulo. Eu dizia, não, tá ótimo. Agora é só a gente digerir um pouco essas informações e você trabalhar já concretamente com a topografia, né? Amanhã mesmo eu vou pedir a ele que faça a Aí, revisão daqueles 2 pontos e vamos prosseguindo. tá certo. Tá bom, então é isso. Estou vendo Vocês que a gente está aqui querem 19h30, conseguimos fazer o tempo. até que eu dei uma. É, porque é muita coisa, né? Sim, Mas então é isso. Eu vou colocar daí seu e-mail nesse do Manual do Pedra Paradise para vocês baixarem e terem aí como para ler melhor, tá bom? combinado. Muito obrigado. Então a gente vai se falando. Aí, bom fim de semana para Não, vocês. bom fim de Você semana. também. Obrigada.